Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Daniel capítulo 3. Aleluia. O Juninho foi fundo hoje, hein? Jesus amado. Para quem não está acostumado, essas músicas... Tem o quê? Uns 30 anos já, Juninho? Cadê o Juninho? Tem mais? Não tem, Manula? Ah, é anos 60, amém. Glória a Deus. Mas é sempre bom relembrar. Embora a tecnologia tenha ajudado bastante, a evolução musical... Ah, tá aqui o Juninho, misericórdia. É bom a gente relembrar essas músicas, porque existe uma profundidade nas letras, né? Isso, querendo ou não, bate muito forte no nosso espírito, na nossa alma, e faz a gente pensar um pouquinho, né? Então a gente vai um pouquinho mais profundo. Amém? Eu não vou demorar, não tenha pressa, eu sei que Deus está neste lugar, a pastora disse isso, e não são palavras humanas, é uma garantia divina. Então eu sei que o Espírito de Deus se move neste lugar, porque você está aqui, amém? Se você não estivesse aqui, Deus não estaria neste lugar, né? Embora as paredes estão aqui, a igreja, o templo, a casa de Deus, mas Deus se move neste lugar porque você está aqui, amém? Glória a Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre culto hoje, e eu sei que o Senhor vai nos dar graça e sabedoria, amém? Daniel capítulo 3, verso 3, não sei se o Manuel colocou aqui, eu vou ler na minha tradução. É um texto bem conhecido, que diz assim: Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam de pé diante da imagem que o rei tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Agora abra comigo Daniel capítulo 6, no mesmo livro, também versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam uma ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. E disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém? Só até aí. Feche teus olhos por um instante. Cadê o músico daqui, Jesus? Aleluia. Oh, Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Sabemos, ó Pai, que o teu Espírito está neste lugar, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, ó Deus. Que o nosso coração se alegre, Jesus, por mais uma vez, ó Deus, estar na tua casa, podendo, ó Deus, te louvar, te exaltar, te bendizer na beleza da tua santidade. E nós sabemos, ó Pai, que este momento, ó Deus, é o momento da tua palavra, onde o teu Espírito Santo, ó Pai, semeará em nossos corações uma boa semente, ó Pai, para que nessa noite, ó Deus, o nosso coração venha a entender, ó Pai, que uma semente boa e plantada em nossos corações, ó Pai, crescerá, Senhor, germinará, ó Pai, e dará frutos, ó Deus. A tua palavra é poderosa, Senhor, e nessa noite nós te louvamos por estar aqui, mais uma vez, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Queridos, eu sou suspeito a dizer de culto, porque toda vez que eu tenho a oportunidade de estar falando deste momento, eu tento sempre enxergar o lado humano do culto, para quem me vê pregar mais vezes, e o lado espiritual do culto. Porque, para mim, entendendo a palavra, lendo a palavra, conhecendo Deus tão grande, tão poderoso, eu não consigo entender um culto que possa se limitar à vontade humana.
como se a gente saísse da nossa casa simplesmente pela nossa mera vontade, pelo mero prazer de estar na casa do Senhor. E às vezes a gente não tem, disposição emocional de estar na casa de Deus, por problemas, conflitos, brigas. Sabe quando você está na sua casa e fala, poxa, hoje não é dia de eu ir para a igreja. Já fiz isso muitas vezes, às vezes faço isso. Para quem roda turno, o Juninho sabe disso. É muito difícil quando a gente tem que entrar meia-noite, então deixar um horário reservado para descansar. Mas não é que a gente perde a vontade de estar na casa do Senhor. É porque muitas vezes a gente fica confuso no nosso interior, naquilo que Deus pode manifestar no culto. Porque a partir do momento que a gente começa a humanizar o culto, queridos, Deus se distancia do ser humano. Porque o culto, ele não tem simplesmente, não deve ter simplesmente, a vontade humana. Vamos nos organizar para fazer um culto a Deus. E aí a gente chega aqui, tudo acontece, menos cultuar a Deus. Aí a gente promove cultos com o slogan, culto da vitória, culto disso. A gente já fez isso na igreja aqui, e é só uma forma de eu me expressar, queridos. Né? Culto da vitória, culto da prosperidade, culto disso, culto daquilo. Coloque uma coisa no seu coração. O culto só existe por uma finalidade, e ele tem um único propósito, que não tem nada a ver com o homem, é Deus. O centro do nosso culto, ele é o Senhor. Então quando a gente pensa em cultuar, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Todas as vezes que nós lemos, nos deparamos com um texto bíblico, quando alguém está prestando algo ao Senhor, é oferecendo algo a Deus. Não é Deus oferecendo algo ao ser humano, dentro de uma congregação, no culto. É o homem que se oferece a Deus. É por isso que o culto tem que ser no nosso coração, nós nos derramando diante da presença do Senhor, nos entregando diante da presença do nosso Deus. É o nosso culto ao Senhor. Então o centro do culto, ele é Cristo. Ele é Deus e tem que ter 100% Deus. Por isso que hoje as igrejas se pedem, quando você vê um jovem, um adolescente de 14 anos, o famoso Miguel Oliveira, o The King The Power. Quando nós vemos o tipo de ministração e destoa com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aonde há promessas, aonde Deus não manifestou a sua fala, a sua vontade, o seu querer. E uma coisa que eu aprendi com os homens de Deus: nunca fale aquilo que Deus não falou, nunca faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Então, quando nós ouvimos esse tipo de comportamento, parece que chega a doer os nossos ouvidos, porque vira um deboche, vira um escárnio. E o culto que era para ser cristocêntrico, elevar a Deus e engrandecer a nosso Deus, promove um jovem adolescente como se ele fosse algo acima de Deus, como se ele fosse a quarta pessoa da Trindade. Então não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. E é por isso que eu trouxe esse texto hoje, porque quando nós analisamos esses dois registros históricos, tanto quanto Sadraque, Mesaque e Abednego, quanto a Daniel. Se nós voltarmos na história, nós estamos cansados talvez de ler isso, mas eu quero só trazer a sua memória. Povo levado cativeiro, povo judeu levado cativeiro à Babilônia. Esses adolescentes foram levados, tirados da sua terra. Eles perderam aquilo que eles tinham enraizado nos seus corações e nas suas mentes, a cultura em adorar o seu Deus, a língua que eles estavam acostumados a falar, né? O comportamento que eles tinham, talvez no seu templo de adoração a Deus, porque ofereciam-se sacrifícios, mas até que a província da Babilônia subjugou Israel, eles perderam tudo isso, eles perderam aquilo que eles tinham como referência material, de culto, de prestação de culto a Deus, não tinham mais. Mas aonde eles estavam naquele momento? Dentro da Babilônia. Então, o poderoso rei Nabucodonosor levanta uma estátua e convoca todos os representantes políticos daquele lugar, todos. A maior nação daquele período, daquela época, convocou todos. Era a festa de inauguração da imagem. Pensa numa festa de alguém poderoso e rico, e chama todo mundo para poder se vangloriar, para poder ser adorado. A província toda estava lá.
E a ordem era, quando tocar a música, quando tocar o som das trombetas, quando soar os instrumentos, todo o povo terá que se prostrar diante da imagem. Aconteceu? Aconteceu. Agora eu fico imaginando, diante de milhares de pessoas, três jovens se destacando. Eles sabiam que se eles não se prostrassem, se eles não adorassem a imagem, eles seriam lançados na fornalha de fogo. Isso não gerou medo. A Bíblia não registra isso. Isso não gerou um desconforto neles. Porque muitas vezes o diabo vem com essa sutileza para nós. Não, Nabucodonosor não impede eles de adorarem a Deus. Só pede um favorzinho para eles, olha, vocês podem adorar o seu Deus, mas quando tocar a trombeta e o som dos músicos, vocês terão que por uma vez se prostrar diante da imagem. Essa é a sutileza do mal para as nossas vidas. Não tem problema, você pode adorar o seu Deus, você pode ser crente, mas de vez em quando você pode se curvar diante de outras coisas, diante da sua carne, diante dos seus desejos, você pode, não tem problema nenhum. Era esse tipo de acesso que o diabo conseguiu colocar no coração da Eva, lá no Jardim do Éden. Porque se o diabo aparece a Adão de bate pronto, Adão não aceitaria o fruto. Porque existia uma palavra divina ordenada sobre o seu coração. Mas aí o que o diabo faz? Acesso. Quem era o acesso ao coração de Adão? Eva. Então o diabo primeiro vai em Eva. Depois Eva convence. Se você for analisar o texto bíblico, a Bíblia fala que quando Eva comeu do fruto, ela não percebeu que estava nua. A partir do momento que Adão comeu, aí sim, o pecado foi consumado. Então o diabo sabia que ele não ia conseguir convencer Adão por conta do relacionamento direto, mas ele conseguiu convencer Eva, e Eva teve acesso ao coração de Adão. Queridos, e é isso que muitas vezes o diabo faz com nós. Não tem problema não, pode continuar sendo crente, mas de vez em quando dá uma escapadinha, de vez em quando dá uma fugidinha, não tem problema. Só que isso pode trazer consequências irreparáveis no nosso coração. Imagine se Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, poxa, tem tanta gente aqui, eu vou ficar com vergonha, né? Eu vou ficar desconcertado se falar que eu não vou no poço de monta. Eu passei por isso uma vez, querido, morri de vergonha. Não de falar de ser crente, mas alguém perguntou, poxa, você não vai no poço de monta? Isso há muito tempo atrás. E eu, sabe aquela fração de segundos? Eu falei, poxa, eu sou crente, e agora? Fala ou não fala? Aí eu falei, não, eu sou crente, eu não vou. Mas o meu coração não soou como uma alegria. Falou, não, eu creio em Deus, para mim, só tem um lugar que eu consigo estar diante, com o meu coração alegre, na presença de Deus. Então eu não vou, respeito, espero que você me... Sabe, isso não soou, mas eu fiquei assim, não, eu sou crente. Quase que não saiu a minha voz. Depois eu voltei para casa, o Espírito Santo de Deus, me apertou. Queridos, estar no culto, estar neste lugar, aleluia, prestar culto a Deus, não tem a ver simplesmente com uma fé que move o nosso coração por um sentimento que a gente vai conquistar algo. E eu acho que esse é o nosso grande erro. Estar aqui é porque nós queremos um Deus poderoso que transformou as nossas vidas. Porque a maioria das pessoas que coloca a sua fé como um resultado de consequência, elas se frustram. Porque a fé ela é independente da consequência. O cultuar a Deus é independente da consequência. Esses meninos que estavam lá, eles sabiam o que ia acontecer, sabiam. Só que independente da consequência, eles se mantiveram de pé, diante daquelas pessoas, diante dos mais importantes lugares, eles se mantiveram de pé. Por quê? Por conta da sua fé em Deus. Porque quando o rei chama eles, olha, eu vou dar mais uma chance, acho que está no verso 16, vou dar mais uma chance para vocês. Ele fala, rei, nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos nos curvar. Bota aí para mim, Manula, por favor. Eu acho que é o 3,16. Aleluia. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Ou seja, rei, assunto encerrado. Próximo. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar, e Ele nos livrará
da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, e nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, mudou o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego e falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Ponto final. Nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos nos curvar. Porque a fé deles, a convicção deles, não levou a um desespero. Não teve oração. Vamos dobrar o joelho aqui nós três e vamos orar para que Deus livre a gente desse rei perverso. Não houve oração, não houve nenhum tipo, só houve uma convicção. Nós não nos prostraremos. Continuaremos a adorar o único Deus. Só a Ele, só a Ele, só a Ele. Queridos, a fé ela tem que gerar isso no nosso coração. A fé em Deus tem que gerar isso no coração. O cenário de Daniel não era diferente. Pessoas que se destacavam pela sua fé. A fé tem que levar a gente numa posição de destaque. A fé tem que nos levar a uma condição de destaque. Porque nós não nos parecemos com as pessoas do mundo. Nós nos parecemos com Cristo. Então, no momento em que muitas vezes nós passamos por problemas, dificuldades, tudo que a gente enfrenta, a gente tem a nossa atenção subjugada o tempo todo. Nós estamos aqui neste momento, se o seu time de coração estiver jogando neste momento, você está preocupado com o placar do jogo. Quantas vezes eu estava aqui e falei, poxa, né, vou olhar meu resultado aqui, poxa, São Paulo está empatando. Eu falei, oh, meu Deus do céu, empatando de novo. Sabe, quando o meu culto é meu e o Senhor, e a minha mente ainda está sendo, sabe, um campo de batalha, o diabo tentando tirar a minha atenção, para que eu não me lance ao Senhor com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, porque o Senhor não espera da gente dinheiro, o Senhor não espera da gente algo fora do comum, o Senhor só quer o nosso coração, só quer que nós nos lancemos de maneira sincera. É por isso que tem que ser diferente o culto, é por isso que a nossa adoração tem que soar de forma diferente, porque o culto que nos envolve neste lugar não tem simplesmente a conexão terrena, há uma conexão divina, e é Ele quem promete isso, que estar conosco todos os dias das nossas vidas. Por isso o nosso culto às vezes é muito amarrado numa batalha espiritual, fica a gente de pé intercedendo, orando, porque é uma batalha para que você não se concentre naquilo que você está fazendo. Agora o culto, queridos, ele é uma bênção quando nós entendemos que não se limita simplesmente à palavra de abertura, louvor, o momento de oferta, o momento de pregação e depois o pastor dá a bênção apostólica. Para um Deus tão grande, tão poderoso como o nosso, isso é muito pouco. O culto ele tem que ser contínuo nas nossas vidas. Contínuo. Nós, diante do Senhor, 24 horas por dia, a partir do momento que nós colocamos o nosso pé, quando nós acordamos pela manhã no chão, o nosso culto se inicia a Deus. Prestamos culto ao Senhor trabalhando, prestamos culto ao Senhor nos deslocando para o trabalho, na nossa casa. O nosso culto ele é constante no nosso casamento, o nosso culto ele é constante com os nossos amigos do trabalho. Culto a Deus constante, o nome do Senhor sendo glorificado, tudo que façais para a glória de Deus. Então você é um culto ambulante, você é um altar ambulante da presença do nosso Deus. É por isso que nós temos no nosso coração a presença do nosso Deus, do Espírito Santo. Então tudo que nós façamos, aleluia, nós estamos apontando para o nosso Deus, direcionando para o nosso Senhor. Somos altares, queimando constantemente, para que o nome de Deus seja glorificado, queridos. Glorificado. Esses meninos não se prostraram, amém? Abre comigo, por favor, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Eu gosto muito desse versículo, porque diz assim, ó: Daniel, pois, quando soube, chegou a notícia de Daniel, que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora como havia o seu quarto janelas abertas para Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus
e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos, deixa eu só ver minha tradução se está diferente. Onde havia janelas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Chegou a Daniel a informação que só tinha que pedir algo ao rei Dário por 30 dias. Durante 30 dias, o rei decretou que não pedisse nada, a não ser a ele. Daniel não fica calado, Daniel não fica surpreso, Daniel faz o que costumava fazer todos os dias: ir para sua casa, subir no 2º andar, abrir as janelas que dá de frente para Jerusalém e orava. Nesse texto, queridos, eu vejo 2 janelas. Aí você pode se perguntar: Tiago ficou maluco, está escrito uma, eu vejo 2. Porque a janela terrena, né, Daniel vai lá, ele tem a figura do templo, longe de casa, né, quase como alguém que foi raptado da sua terra, exercia direitos legais dado a ele, mas ele estava longe do seu lar, e para ele isso era muito importante. Então toda vez que orava, ele abria a janela para Jerusalém, direção ao templo. Então, o que isso quer nos ensinar? Que toda vez que você passar por problemas, mantenha a janela aberta. Está com dificuldades? Mantenha a janela aberta. Está passando por enfermidades? Mantenha a janela aberta. Deus, eu não estou aguentando, mantenha a janela aberta. Deus, está difícil, eu não estou conseguindo dar conta dos meus problemas, mantenha a janela aberta. Aí você pode perguntar: Tiago, onde é que está a 2ª janela? A 2ª janela não está apontada para Jerusalém, a 2ª janela está apontada para o céu. Então toda vez que eu menciono a Deus, que eu oro a Deus, que eu clamo a Deus, não tem a ver com a janela terrena, tem a ver com a janela dos céus. Então toda vez que eu oro e eu clamo ao Senhor e eu busco ao Senhor, aleluia, a janela do céu está aberta sobre a minha vida, sobre a sua vida. É o acesso direto ao nosso Deus, aleluia. Mantenha a janela aberta. Mantenha a janela aberta. Daniel não entrou em desespero, não arrancou os cabelos. Queridos, nós iremos passar por problemas sim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós venceremos. Agora, é a nossa fé, a nossa postura diante de Deus que nos capacita, aleluia, para vencer os desafios, para vencer os gigantes, para vencer os problemas. E independente de que aconteça, o culto na nossa vida, ele tem que acontecer. O culto ele é inegociável na vida do cristão. E eu não estou dizendo do momento de estar aqui, o culto contínuo, a nossa vida queimando no altar diante de Deus. Porque senão vai acontecer um dia que a pastora Sônia vai ficar doente e ela não vai conseguir abrir a igreja. O Manula vai ter um compromisso, não vai conseguir abrir a igreja. Vai ter culto? Amém. Vai ter culto. Se a pastora Sônia estiver aqui, vai ter culto. Se a pastora Sônia não estiver aqui, vai ter culto também. Se a porta estiver aberta, vai ter culto. Mas se a porta estiver fechada, vai ter culto também. Na quinta-feira passada o louvor não veio. Vai ter culto se o louvor vier? Vai ter culto. Mas e se o louvor não vier? Vai ter culto também. Se você estiver passando por dificuldades, vai ter culto? Vai. Vai resolver o problema? Talvez não, mas o culto vai continuar acontecendo na sua vida. Então o crente tem que colocar no seu coração, independente da condição, do momento, da aflição, tem culto, mas está doendo, continue fazendo culto ao Senhor, aleluia. Se a pastora estiver ou não estiver, eu continuo adorando ao meu Deus, independente do problema, da situação, eu continuarei a adorar ao Senhor, prestando culto ao meu Deus. Essa é a diferença de quem crê em Deus, não movido por resultados. Porque quem é movido por resultado, é plantando a sua casa, ou edificando a sua casa sobre areia. Porque quando o resultado não vem, vem a frustração. Porque uma coisa é dependente da outra. O que eu quero dizer? Presença de uma coisa é ausência de outra. Presença de alegria, ausência de tristeza. Ausência de calor, presença do frio. Se faltar bênção na vida daquele que não crê em Deus de forma consciente, vai existir sempre um vale do desânimo, da tristeza, do distanciamento, porque ele não entendeu quem é Deus. Porque Deus é Deus das nossas vidas, independente da situação. Foram isso que os meninos disseram. Falou: rei, o nosso Deus nos livrará da fornalha de fogo. Mas se Ele não nos livrar, nós estaremos com Ele.
plena convicção, plena certeza. Queridos, o nosso coração ele tem que se mover, ele tem que se mover de uma forma, e eu gosto muito de dizer isso, queridos, consciente, eu tenho uma certeza. Quando o Juninho disse o texto de Jó, acho que é Jó 19, 25, se eu não estiver enganado, as pessoas pintam as mulheres às vezes na Bíblia como alguém que está sempre colocando uma pedrinha de tropeço ali, né? Sempre alguém, poxa, a mulher veio, lá no Éden foi Eva, né? A mulher que espalhou a notícia, né? Jesus usou aí como estratégia, foi Maria. Mas as pessoas usam muito a mulher de Jó como se fosse uma figura meio maquiavélica, sabe? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Como se fosse alguém que estivesse trazendo uma culpa maior, porque até então Jó não sabia o que estava acontecendo. Jó descansava, os problemas, porque alguém que tinha tudo, alguém que tinha riqueza, casa, filhos. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Perdeu tudo. E aí talvez a mulher de Jó, vendo todo o sofrimento, encostou do lado de Jó e disse: Jó, está na hora de ir embora, Jó. Chega de sofrer. Amaldiçoa a Deus e morre. Eu não quero mais te ver sofrer. Mas aí Jó, com convicção, a fé que não depende de resultados, Jó olha para ela e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará sobre a terra. Convicção. Isso é bom na vida do crente, queridos. Olha, seja convicto. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando no seu coração. Qual é a maior prova disso? Estamos aqui ainda. Ele não desiste de nós. Não desiste do nosso coração, não desiste da nossa família, não desiste dos nossos. Nós só temos que ter a plena certeza que o nosso Redentor está trabalhando em nosso favor. Está trabalhando na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas dificuldades. Queridos, Deus não nos desampara, Deus não nos deixa só, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Não deixou nenhum homem desamparado ao longo da história e não vai ser na sua vez. Pode ter certeza disso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Jesus. Sabe o que Deus faz com pessoas que esperam nele? E eu vou ser bem rapidinho, queridos. Manula, coloca para mim, por favor, o 3:28, só não vamos ler. Deus confiou a nós somos o projeto de Deus para 2025 para o planeta Terra. Fala, poxa, planeta Terra é muita coisa. Talvez pode ser para o mundo, pode ser para outros países, talvez nós não alcancemos outros países, mas Deus colocou hoje, na casa aonde você habita, você como semente de transformação. Você como semente de transformação. É o agente de Deus realizando e dando continuidade. É você. Talvez a gente não vai para outros lugares, mas se nós só conseguimos manter a nossa casa com o coração que queima diante do nosso Senhor, com o desejo de estar na casa de Deus, olha, independente do cansaço, da dor, o nosso coração hoje é estar na casa de Deus. Meus filhos não estão aqui, a esposa não está aqui, o esposo não está aqui, eu estou aqui e continuo sendo aquilo que Deus prometeu, planejou, programou para a minha casa. Se doendo ou não, se sofrendo ou não, se alegre ou não, não importa. A minha fé não se move pelo resultado, se move por aquilo que eu creio no Senhor, porque eu sei que Ele é o meu Deus. Se Deus curar, eu estou aqui. Se Deus não curar, eu continuarei aqui. Se Deus realizar milagre, se Deus transformar a situação, glória a Deus. Se Deus não transformar, eu continuarei aqui. Continuarei orando pela minha casa, pela minha família. É isso que Deus quer dos nossos corações. Corações que confiem, independente do resultado, esperam no Senhor, que confiem em Deus, que conhece quem é Deus, sabe quem é Deus. No paganismo, muitas vezes eles oravam para outros deuses, um Deus para cada finalidade. O Deus da prosperidade, o Deus da fertilidade, o Deus disso, o Deus daquilo. Mas o nosso Deus, Ele é o único Deus poderoso, o grande eu sou. E é diante dEle que nós nos prostramos, é diante dEle que nós adoramos. É esse Deus, aleluia. Então você é o propósito, você é o projeto, você é o plano de Deus, você é o agente de Deus. É você, não é outro, é você. Se você está aqui hoje, é porque muita oração e lágrimas foi derramado pela sua vida.
muito joelho no chão dobrado, para que hoje você estivesse aqui, para que o evangelho alcançasse o seu coração. Queridos, o amor de Deus nos alcançou, a misericórdia e a bondade de Deus sobre o nosso coração, aleluia, aleluia. Se coloque de pé. Isso é que Deus faz com aquele que obedece, está no centro da vontade de Deus, aleluia. Daniel 3:28 diz assim, palavras de Nabucodonosor, abre aspas: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Daniel capítulo 6, versículo 25, coloca aí para mim, Manula. Isso é que Deus faz com quem obedece, aleluia. Entenda isso, queridos, por isso que o nosso culto ele é diferente. Por isso que o nosso culto ele não tem simplesmente a esfera terrena, ele tem a esfera divina, porque Deus decide estar em nosso meio, aleluia. Daniel 6, 25 diz assim: então o rei Dário escreveu aos povos e nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, palavras do rei, paz sejam multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Sabe qual é a prova disso, queridos? Sabe o que Deus está dizendo, depois de tudo o que eu trouxe para você aqui hoje? É que Deus deseja, aleluia, estar no nosso meio. O que esses reis e imperadores concluíram depois de tudo isso, é que Deus habita no meio daquele que o adora. Os homens chegaram à conclusão de que Deus tem prazer de habitar entre os homens, porque na fornalha de fogo, aleluia, quando o rei se debruça para ver o que acontecia lá dentro, ele não via 3 homens, ele via 4, e um tinha a aparência do Filho dos Deuses. Quando Daniel permaneceu uma noite na cova dos leões, quando o rei Dário vai até a porta da cova e grita: Daniel! Daniel diz: olha, eu estou aqui, Deus Todo-Poderoso me livrou da boca dos leões. Eles concluíram que Deus deseja habitar entre os homens. Queridos, no nosso culto, Deus deseja habitar. No nosso culto, no pouco que nós temos, no pouco que nós somos, na nossa insignificância, nos nossos pecados, nos nossos delitos, nos nossos erros, nas nossas aflições, nas nossas atribulações, nos nossos medos, nas nossas frustrações, nas perdas. Sabe, tudo aquilo que envolve muitas vezes nosso coração, de muitas vezes chegar aqui triste e tentar olhar para o céu e dizer que Deus foi injusto conosco. Como Asaf olha com seu coração insatisfeito, dizendo: poxa, por que todos eles prosperam e eu não? Por que a minha casa, Senhor, existe tanta briga, tanta confusão, tanta discórdia na minha casa? Por que tantos problemas? Por que nós não adoramos? Por que nós não oramos? Asaf todo revoltado com Deus. Mas existe um momento, Salmo 73, 17 diz assim: até o momento que ele entrou na casa do Senhor, até o momento que ele adentrou a presença de Deus. Queridos, aleluia, a partir do momento que nós entendemos que entrar neste lugar é o momento que nós temos de intimidade com o nosso Deus, tudo se torna diferente na nossa vida. Uma palavra do Senhor, um sentimento que brota do nosso coração é capaz de mudar a nossa história, aleluia. É por isso que culto após culto nós estamos aqui,
porque nós sabemos, aleluia, como nós fomos tocados no passado e a nossa mente foi transformada pela renovação do Evangelho, que cura, que liberta, que dá vida nova, aleluia, e nós continuamos a estar aqui. O nosso coração tem que desejar, a nossa alma tem que anelar estar diante da presença do nosso Deus. Não há figuras de Deus aqui, não há face de Deus aqui, nós não sabemos como é os olhos de Deus, nós não sabemos como que é a face de Deus, ou dar a Deus a expressão humana, a antropopatia. Queridos, Ele está aqui, Ele deseja estar aqui. Toda vez que um homem, aleluia, e uma mulher se coloca diante da presença de Deus, com um coração cheio de fé, aleluia, Deus manifesta poder, Deus manifesta a sua vontade, Deus manifesta a tua presença, Deus realiza milagres, aleluia. É só um coração que deseja estar diante da presença dEle. É isso que nós fazemos todos os cultos. É estar com tudo que nós temos. Tudo que nós temos talvez não seja tudo que Deus quer, mas toda vez que nós estamos aqui, Deus decide estar aqui. Independente se nós cremos ou não, Deus decide estar aqui, porque a Bíblia nos ensina, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente. Talvez não é o melhor que você tem para dar para Deus, mas eu tenho certeza que Deus tem o melhor do céu para derramar sobre a sua vida. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo tem o melhor do céu para derramar sobre o seu coração. Eu tenho a certeza, aleluia, porque a palavra de Deus não é a palavra de um homem, não é a palavra de um homem pecador, é a palavra de Deus que é fiel. Ele estará conosco todos os dias das nossas vidas, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você está passando diante de um raio-x, não humano, mas o raio-x celestial, espiritual. Ele conhece seu coração, Ele sabe do seu culto sendo oferecido para Ele nesse momento. O seu coração com o desejo de estar aqui ou não, se a sua cabeça está concentrada no Senhor, Jesus me ajuda ou não, Ele conhece, Ele te conhece. Feche teus olhos, aleluia. Oh Espírito Santo, Senhor, aleluia, adore ao Senhor nessa noite, aleluia.